Amém, Senhor. Vamos orar pela vida do pastor Chico, que vai trazer essa palavra nessa noite. Ó Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sabemos que o Senhor usa as nossas vidas, Senhor, para liberar aquilo que da tua parte, aquilo que está no teu coração. Deus, faça do teu servo hoje um instrumento, Pai. Ó Deus, fala com a tua igreja, com o teu povo. Ó Deus bendito, maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor. Deus bendito, se move hoje, Pai, nesse lugar, Senhor, através da vida do teu servo, Pai. Libera da tua palavra, da revelação da tua palavra. Deus, do teu Espírito nesta noite, Pai, para edificação, para libertação, para cura, para grandes sinais, para grandes milagres, para transformação de vidas nessa noite, para que possamos ser batizados no teu Espírito nesta noite, ó Deus. Que venha o teu Espírito neste lugar, Pai, nós te pedimos. Deus, vem com a tua unção nesta noite, ó Deus. Quebrantar os corações, Pai, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Espírito Santo, vem sobre este lugar, vem sobre a vida do teu servo nessa noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Paz. O meu maior desafio é ser breve. E eu creio que Deus pode fazer isso também. Mas não adianta nada nós falarmos, não adianta nada cantarmos, não adianta nada levantarmos as nossas mãos, assentarmos, fecharmos os nossos olhos, repetirmos alguns aleluias e alguns glórias, se ao sair por aquela porta a gente não permitir que Deus continue fazendo a obra que Ele quer fazer na nossa vida. E eu passei a tarde tentando concatenar uma ideia que Deus já colocou no meu coração há um certo tempo. E eu ficava idealizando a sequência. E hoje é noite de ceia. E eu queria que você saísse daqui nessa noite, pelo menos com a consciência do que é isso aqui. Pelo menos com a consciência do que é isso aqui. Se você ver a Bíblia, você vai ver que os discípulos celebravam uma vez por ano. Nós celebramos uma vez por mês. E talvez nessa frequência a gente acaba transformando isso aqui num ritual, num rito. E a gente faz por fazer, porque fica preocupado de repente se está lá no banco e não vem participar da ceia, preocupado com o que vão pensar de você, porque está todo mundo em fila, todo mundo vindo, pegando um pedacinho de pão, pegando um cálice de suco de uva, e você sentado lá na frente, ou sentado no meio, ou sentado lá no fundo, e preocupado com o que vão pensar. Eu não estou tomando a ceia. Por outro lado, eu tenho certeza que muitos se levantam, vêm e participam porque se preocupam com o que vão pensar deles se eles não participarem. Eu tenho ciência disso. Não estou aqui para ser politicamente correto. Outra coisa que é muito fácil a gente fazer, e eu usei muito esse subterfúgio, é não participar porque de repente eu percebo que a minha vida está meio desorganizada. Quando eu estou em falta com Deus. Então é preferível eu me omitir, é preferível eu ficar no banco e não participar do que de repente vir participar com aquele medão e com aquele sentimento de que olhos estão sobre mim, principalmente os olhos de Deus. E tem outros que vêm e participam porque já virou rotina. Qual o problema? Eu quero que pelo menos você, ao sair daqui hoje, tenha a mínima consciência
do que é se colocar de repente numa fila, vir, pegar um pedacinho de pão, um cálice de vinho e participar. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus porque ele pisava na bola, só que com muita rapidez ele corria para os braços do pai, pedia perdão e se acertava. E nós temos o costume muito besta de brincarmos com uma coisa que não é nossa, que é o tempo. Não preciso fazer isso hoje não. Às vezes a gente até brinca uns com os outros aqui quando paga um sapo na cara de alguém, tira um sarro na cara de alguém, o pessoal, vai ter que esperar a ceia, para se consertar. Mas a nossa vida com Deus tem que ser um constante acerto, um constante se colocar no altar e um constante dizer: Deus, abre os meus olhos para eu ver aquilo que eu não consigo ver, que estou fazendo e entristecendo o seu coração. Na maioria das vezes a gente sabe o que está fazendo, sim. Na maioria das vezes a gente sabe o que está fazendo, sim. Gente tomando ceia com o coração amargurado, com bronca de alguém. Isso tem. Mas a gente precisa se despir desse conceito de achar que Deus não leva em consideração essas coisas. E Ele se entristece porque vê que a gente, quando faz isso, não está reconhecendo o verdadeiro sentido de corpo. A gente não está reconhecendo o que é ser corpo. A gente vive como um membro amputado. E você sabe o que acontece com um membro amputado? Morre. Morre. Fica sem a irrigação de sangue, fica sem a irrigação, fica sem o fornecimento de oxigênio, fica sem os contatos com os impulsos do cérebro para fazer alguma coisa, e gradativamente vai se degradando, apodrece e desaparece. Isso é triste, mas é a verdade, e a gente não pode ficar enfeitando o pavão. O grande problema, eu estava comentando com a Jo esses dias que eu tenho lido o livro de Crônicas. Já estou lendo, dentro daquele propósito que a gente fez desde o começo do ano. Eu estou em 2 Crônicas, e o que me assusta no livro de Crônicas é que a maioria dos reis, você vê o seguinte relato: e começou a reinar fulano com tantos anos, e reinou tantos anos em Samaria, em Jerusalém, em Judá, e fala assim: e fez o que era mal perante o Senhor. De cada 20 escapa 1 ou 2, e fez o que era reto perante o Senhor. Esses reis sabiam que eles tinham que fazer, e não faziam, e faziam o contrário. Aí aparecia um maluco, que sabia o que tinha que fazer, e fazia. Quantos de nós temos estado aqui às quintas-feiras, temos estado aqui aos sábados, no caso dos jovens, aos domingos à noite, em alguma reunião especial que tem no começo do ano, na semana da consagração, ou em algum outro culto, no aniversário da igreja? Quantos de nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, sem enfeite, sem fantasia, sem adereços, sendo instruído naquilo que devemos fazer e não fazemos? Sabe, é inadmissível eu de repente tomar ceia com o meu coração pesado, amargurado. Vou usar como exemplo com o pastor Roberto.
Eu acho que Deus se entristece de olhar e falar assim: que parte que você não entendeu ainda? O que acontece? O que precisa acontecer para que você se disponha a fazer, a pôr em prática aquilo que você sabe? Mas o grande problema é que a gente convive e a gente pesca detalhes, minúcias, características da personalidade da pessoa. Então a gente bota um rótulo na pessoa e a gente está junto aqui, abraça, de vez em quando vai lá: oi, tudo bem, paz, maravilha. Mas no fundo eu não consigo olhar para aquela pessoa com a mesma perspectiva e com o mesmo olhar que Deus me olha. Deus sabe dos meus defeitos, Deus sabe das minhas fraquezas, Deus conhece os meus quartos de horrores que eu tenho. E no entanto, quando Ele olha para mim, tem um filtro na frente chamado sangue de Jesus. E Ele olha e fala que Ele é meu filho. Que nós não conseguimos fazer isso com os outros. Nós conhecemos detalhes da vida do outro, fraquezas da vida do outro, detalhes da personalidade, e a gente age com a maior naturalidade possível, de uma forma seletiva. Nós escolhemos quem olhamos e quem de repente fechamos os olhos para não olhar. Sabe, esse filtro chamado sangue de Jesus foi colocado para toda a humanidade. E a palavra de Deus, se você crê que isso aqui é a verdade, ela fala o que nós devemos fazer: amar o próximo, e não fala distintamente esse ou aquele ou aquele outro. Fala o seu próximo. E quem é o seu próximo? Todos os que estão ao teu redor, todos os que cruzarem o seu caminho durante o dia, na sua jornada, durante a sua vida, todas as pessoas, esses são os seus próximos. Aquele professor chato que pega no teu pé sem motivo nenhum, é o teu próximo a quem você tem que amar. Os seus pais, que muitas vezes não são cristãos, e pegam no teu pé e fazem você passar um cortado, são os teus próximos que você tem que amar, e muito mais, honrar e respeitar. O teu irmão, a tua irmã, que volta e meia pisa na bola contigo, que volta ao meia te ofende, te machuca, te trai, te engana, é o teu próximo a quem você tem que amar incondicionalmente. Você sabe o que significa incondicionalmente? Sabe ou não? O que é? Não tem condições, a pessoa não precisa fazer nada para que eu a ame. E uma coisa que muita gente confunde: amor nunca foi e nunca vai ser sentimento. Amor é escolha. É escolha. Deus correu o risco de dar o seu filho para morrer lá na cruz, e a humanidade dizer assim: eu não quero ter nada contigo.
Mas sabe o que ele fez? Deus deu o seu filho mesmo assim. E por que eu tenho que ser diferente? Por que eu quero replicar os milagres? Por que eu quero replicar as coisas sobrenaturais relacionadas a Deus? Por que eu quero viver o sobrenatural de Deus e não consigo replicar o seu caráter maior, que é amor? Você começa a entender um pouquinho por que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios sobre os dons espirituais, mas no capítulo 13 ele começa dizendo: eu começo a mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Porque tem gente que profetiza, que tem sonho, que canta, que dança, que toca, que ensina, mas não tem o amor de Deus, mas não consegue entender esse amor incondicional, não consegue viver dessa forma. Aí sabe o que é o seu tocar, o seu dançar, o seu cantar, o seu ensinar, o seu ministrar, o seu pregar? Nada. Nada. Jesus, lá na cruz do Calvário, eu já falei isso várias vezes, e outros pastores já falaram aqui várias vezes, ele tinha autoridade para clamar miríades de anjos para tirá-lo daquela situação de dor, de sofrimento, de tortura. Mas ao invés disso, ele preferiu olhar para Deus e dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na Bíblia inteira eu só consegui ver um homem fazer isso: Estevão, sendo apedrejado, e diga-se de passagem, injustamente ele estava sendo acusado, injustamente ele estava sendo sentenciado, injustamente ele estava sendo executado a pedradas. E esse homem consegue replicar esse ato de Jesus e dizer assim: Deus, não põe isso na conta deles não. E por que eu e você somos diferentes? Por que eu e você insistimos em manter minha posição de autojustiça? Porque eu estou certo nessa questão, porque eu tenho direito, porque eu sou a vítima, eu sou a parte sofredora. Esse orgulho bem disfarçado de autojustiça, e o orgulho precede a queda. O orgulho envenena, e gradativamente a gente se torna árvore seca. Achei o ponto de partida. Gradativamente a gente se torna árvores secas. Eu e você, nós éramos zambujeiros. Sabe o que é isso? Quem sabe levanta a mão. O que é zambujeiro? O que é que, irmã Helena? Pode falar. Oi? Mais ou menos. Alguém sabe o que é zambujeiro? Não? Oliveira braba, uma oliveira que não produz fruto e se produz é imprópria para o consumo. E o apóstolo Paulo lá em Romanos diz que nós éramos zambujeiros
e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Esses dias eu estava conversando com o senhor a respeito de enxerto de planta. Olha que coisa maravilhosa. Eu fui comprar um pé de almeirão com ele, ele começou a conversar comigo a respeito de enxerto. E ele falou: você pega às vezes uma lasquinha bem no nozinho de uma planta e você vai e põe na outra lá e aquela começa a dar aquilo. Eu fui enxertado em Jesus, eu tenho que dar o fruto que Ele dá. Por que não acontece então? A gente costuma ouvir notícias que fulana fez um transplante de uma parte do corpo, de um órgão, mas o corpo está rejeitando, dá rejeição. O corpo de Jesus nunca rejeitou nenhum dos implantados. Muito pelo contrário, parece que é um implantado que rejeita o corpo. Eu e você não produzíamos, e o que produzíamos era impróprio para o consumo. Aí Ele, na sua magnificência, no seu amor, na sua imensurável graça, me pega e me enxerta na oliveira para eu produzir algo bom, para eu produzir algo que possa ser consumido e que seja bom e acrescente e edifique e alimente os outros. Parece que com o tempo na igreja, as árvores, algumas continuam viçosas, continuam produzindo, e sem muito esforço, porque você não passa num pomar e você vê uma laranjeira gemendo para dar laranja, você não vê um limoeiro gritando para dar limão. É natural deles fazerem isso, e aqueles que estão em Cristo de verdade, o fruto é uma consequência natural. Não precisa fazer força, porque é algo natural. Então, se a gente está precisando fazer força para produzir alguma coisa já está errada. Agora, outras árvores começam a ficar secas, por N motivos. Eu li um texto em Judas, e eu coloquei até eu não estou seguindo o que eu coloquei, mas eu quero mostrar esse versículo para vocês. Ricardo, você pode colocar para mim? Só que vai adiantando. Adianta. Mais. Isso, aqui, deixa aí. Você viu que na sequência eu tinha colocado, porque o cristão é sempre comparado com árvore na Bíblia. Tem árvore boa, mas tem árvores que não produzem. Agora, o que me chamou a atenção nesse texto foi: esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Olha que coisa séria. E eu não sei se você percebe a coincidência de que esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco. Hoje é um banquete, é uma festa onde a gente celebra o amor de Deus. Lógico, testemunha a morte, mas testemunha muito mais a ressurreição de Jesus. E muitos banqueteando-se convosco, conosco, comigo. De repente sou eu.
apacentando a mim mesmo. O que é apacentar? Cuidando de mim mesmo, porque eu sou o suficiente para mim. Porque eu não preciso fazer tanto o que a Bíblia fala. Eu preciso mais ficar no meu cantinho, viver com minhas reservas, com os meus direitos, com minhas razões e justificativas, para não haver conserto. Sem temor. E quando se perde o temor, a coisa degringola. Porque daí começa a fazer as coisas, e às vezes até usa passagens da Bíblia para justificar as pataquadas que se faz, apacentando-se a si mesmo, e depois vem e se banqueteia junto. Entrou e saiu do mesmo jeito, nada mudou. Mas olha que tristeza a descrição desses: nuvem sem água, árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. É quando a gente começa a levar a Deus de qualquer jeito. É quando Deus só serve para abençoar os planos que a gente faz. O resto eu tomo conta. E quando surge uma luta tremenda, quando se abate uma tempestade terrível na nossa vida, aí lembramos de Deus, do nosso pote de água, do nosso barco salva-vidas e nosso extintor de incêndio. Hoje, você, eu, temos a oportunidade de mudar essa situação. Jó capítulo 14, Jó capítulo 14, verso 7, tem promessa para essa árvore murcha, tem promessa para essa árvore infrutífera, tem promessa para essas árvores 2 vezes mortas e desarraigadas. A esperança para o ferido. E às vezes você se considera ferido, mas você tem se ferido a si mesmo, com a sua obstinação, com a sua indiferença, com a sua autojustificação, com o seu famoso eu sou do bem, não faço nada de mal. Em Jó 14:7 tem promessa para essas árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, que diz que a árvore mesmo seca, mesmo cujo tronco cortado está apodrecendo ali, pode brotar, crescer, florescer e frutificar. Você consegue enxergar isso? Salmo 1 fala que aquele que confia no Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhagens não murcham e que no tempo determinado dá o seu fruto. Em Jeremias também fala a mesma coisa. Em Jeremias até vai além, porque em Jeremias fala que essa árvore, as suas folhas não temem quando vem o calor, porque tem raízes fortes e próximos a um manancial de água que é Jesus.
E quando vem o tempo de sequidão, o tempo de calor, essa árvore continua viçosa e produzindo. Hoje é dia de você escolher o que quer você continuar sendo. Antes de se levantar nesse ritual rotineiro que você transformou a ceia, você quer continuar sendo árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta e desarraigada? Ou quer ser árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhagens não murcham e que no devido tempo dá o seu fruto? É você que escolhe. Deus dá a palavra que há esperança. Mesmo na sequidão do seu ministério, tem gente que tem talento e tem dom e está se enterrando como árvore seca. Não exerce, não põe em prática, não executa aquilo que Deus colocou na tua mão. Você está correndo o risco de ouvir o que o último dos servos, na parábola dos talentos, ouviu: servo mau e negligente. Eu dei um talento para você e você não fez nada com ele. Você enterrou. A palavra de Deus diz que há esperança para você. É Deus falando contigo, não sou eu. Agora, qual resposta eu vou dar para Deus? Vou continuar vivendo a minha vidinha, dando os meus jeitinhos, ocultando os meus erros, mas no dia da ceia eu venho, pego um quadradinho de pão, um copinho de suco de uva e está tudo certo. Eba, uhul, zerou o odômetro. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. É você que escolhe o que você vai fazer com isso. Ou você quer que apareça um anjo com espada desembainhada aqui falando: servo meu, é com você que eu estou falando. Pode até acontecer e Deus tem poder para fazer isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Eu ouvi e vi isso, eu fiquei entristecido de ver a descrição que eu poderia estar. Feche os seus olhos. Não se preocupa com quem está do teu lado, não, com quem está à frente, ou com quem está acontecendo. Esses dias nós tivemos uma ministração com os jovens aqui, veio um ministro de louvor, e ele fez 3 perguntas para os jovens. Deus está aqui? Responde para você mesmo aí. Se Ele está aqui, por que Ele está aqui? E a terceira pergunta, que eu creio que é a mais relevante: que diferença isso faz na sua vida? Se você crê que Ele está aqui, Ele está falando contigo. E se Ele está falando contigo, Ele quer uma resposta da sua parte. Ele não quer adiamentos. Ele não quer deixa para a semana que vem. Ele não quer uma estação mais favorável para você tomar a sua atitude. Ele não quer uma semana em que você esteja mais sensível. Você está ouvindo e Deus está falando contigo. Qual resposta você vai dar? Árvores secas, murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, muitas vezes pela falta de perdão, muitas vezes pela falta de conserto, achando que Deus leva isso na brincadeira. Aquele que foi capaz de dar o seu filho para pagar a sua dívida.
árvores completamente estéreis pelo orgulho, pela autojustificação, pelo rótulo de eu sou do bem, não mato, não roubo, não faço nada de ruim. Mas Deus tem os seus olhos sobre você e sabe todos os seus passos, todos os dias, a todo momento. É você que não percebe isso, ou brinca de não perceber. A pergunta está lançada: que tipo de árvore você quer ser? Essa descrita em Judas 1,12? Ou a descrita no Salmo 1? Frutífera, viçosa, plantada junto a um ribeiro, um manancial de águas cristalinas, que faz com que suas folhas sejam verdejantes e seus frutos maravilhosos de serem olhados e muito mais de serem apreciados, porque tem qualidade. Eu quero tomar liberdade de, antes de a gente tomar a ceia, eu lançar esse apelo para você, de lançar esse desafio para você dar uma resposta para Deus agora, se você quiser. Agora, aqueles que se decidirem a tomar a atitude de dar a resposta certa para Deus, vai precisar um segundo passo. E que se precisar se consertar com alguém, fazer isso ainda hoje, para não sair daquela porta para fora com pendências. Quem disse que servir a Deus seria fácil, aí você está vendo como é que complica, como é que a porca torce o rabo. E eu quero desafiar, porque eu sei que tem gente que Deus colocou talento na mão. Eu sei que tem gente que uma vez Deus colocou pessoas para orarem com imposição de mão sobre a sua vida, para você executar um tipo de ministério, e você tem se escondido e não tem feito, desempenhado aquilo que Deus colocou na tua mão. Árvore seca. Mas nessa noite, mesmo que o tronco esteja apodrecendo, cortado, a Bíblia diz que há esperança desse tronco começar a brotar, florescer, e os frutos não vão cessar. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente rápido, mais rápido mesmo.